Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do Poeta aqui no canal do blog Ser Flamengo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like aí no vídeo, seu comentário também, que é sempre importante. Isso fortalece o nosso trabalho, isso nos ajuda. Quem gosta das nossas informações, das nossas opiniões, do nosso trabalho aqui no blog, vai estar fortalecendo a gente, compartilhando também esse vídeo e ampliando o debate. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, desejando sentimentos, pêsames, pelo falecimento da minha mãe. Muito obrigado, eu agradeço a vocês de coração por isso. Até algumas pessoas falaram, pô, eu também perdi, eu passei por isso. As pessoas sabem o quanto isso conforta a gente. E valeu pelo carinho de vocês, tá? Assim, não tem nem palavras pra agradecer a todo mundo aí que comentou. Vi lá o comentário de todo mundo. Valeu mesmo, tá? Hoje eu tô com um assunto aqui que pra mim, na minha avaliação, é bastante sério. É um assunto que vocês sabem que eu acompanho já há bastante tempo, desde o início, né? Que é a Ilha do Urubu. E se o vídeo ficar um pouco grande, porque não vai ter como fazer pequenininho e tal, vocês podem estar aumentando a velocidade. Aqui no cantinho tem as configurações, você pode aumentar a velocidade. Então eu vou falar um pouquinho mais rápido, mas o vídeo fica um pouco mais curto para vocês. Todo mundo acompanhou, principalmente aqui comigo, até algumas polêmicas com relação à ilha. E eu já me posicionei tanto a favor do Flamengo quando assim o clube estava certo, como já me coloquei também criticando quando o clube estava errado. Eu posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando o Flamengo já obra a todo vapor, a vereadora Tânia Bastos, lá do partido do Crivella, lá do governo do Crivella, marcou uma reunião sem convidar o clube, sem convidar ninguém, somente os moradores ali, para poder mobilizar, para que impedisse que o clube conseguisse mandar seus jogos lá na ilha. E a gente, e aí a gente que eu falo, não é só eu, mas todo mundo que se mobilizou nas redes sociais, principalmente depois da matéria que eu fiz, levantando lá que ela não prestava conta, a prestação de contas dela estava errada, das campanhas, que ela dava moções de honraria a pessoas ligadas à igreja ou a pessoas que financiaram a campanha dela. Isso foi de um sábado, na madrugada de um domingo. Eles articularam lá. Isso pegou muito mal para ela. Ela foi amplamente, vamos dizer assim, hateada e questionada, nas redes sociais. E aí articularam uma reunião que ela foi lá com bandeira, tirou foto, não sei o que. Eu fui ameaçado de processo por causa dessa matéria que eu fiz. Eu nunca contei isso, fui ameaçado de processo por pessoas ligadas a ela. Ela vai te processar. Aí eu consultei advogado, falou, não, eu peguei matérias de diversos jornais da grande mídia. E aí depois disso eu fiz um vídeo falando sobre a questão daquela cratera, que eu vou estar falando aqui também, que o presidente do Botafogo acusava o Rafael Strauss. O Rafael Strauss estava certo em algumas das suas colocações que ele havia feito no Twitter. E eu fui ameaçado de morte em rede social, essa coisa toda, porque eu mostrei que o Flamengo estava correto, que o Botafogo também teve problemas ali com relação ao canal pluvial que passava em cima, embaixo da arquibancada. Então, e eu sempre vim aqui colocar para vocês as questões da ilha. Então esse é um assunto que me interessa. Hoje eu vou estar criticando a diretoria, cobrando algumas coisas, e eu acho que eu estou no meu direito, primeiro por ser torcedor do Flamengo, segundo por ser sócio do clube, e terceiro por ser conselheiro, e porque eu estava na reunião em que se aprovou o contrato de parceria com a Portuguesa. Foi no dia 19 de dezembro, e eu lembro bem os argumentos. Por isso que eu falei, reiterei, e até já coloquei isso em vídeos, me expressei nas redes sociais, que eu era contra o contrato com o Maracanã, esse contrato vigente, por causa do discurso da diretoria. Qual foi o discurso que a diretoria adotou nessa reunião do Conselho Deliberativo em 19 de dezembro de 2016? Vamos fazer o contrato com a Portuguesa da ilha, a gente vai fazer um estádio provisório lá e vamos mandar nossos jogos. Nisso vamos deixar o Maracanã, pressionar o governo do estado para que ele resolva a questão do Maracanã, se vai fazer uma nova licitação ou se ele vai deixar lá com um consórcio. E aí, pra vocês terem noção, não foi apresentado projeto nenhum e nem plano de negócio. Que, se eu não me engano, acho que foi o parecer da Comissão Financeira, recomendou a aprovação com essa ressalva de que não havia o projeto e nem plano de negócio. Mas, ou seja, os conselheiros deram voto de confiança à diretoria do Flamengo para
a construção da ilha. E aí, em 5 de janeiro, né, de 2017, o Flamengo aprovou um empréstimo de 12 milhões para investir na ilha. E aí, em 31 de março, veio essa polêmica das crateras, que era justamente porque lá onde passava o canal pluvial, eu fiz um vídeo sobre isso, todos os links vão estar aqui na descrição, então é legal a galera que tem interesse para poder ver. O canal pluvial passava embaixo da arquibancada leste, por questões de capacidade. Por exemplo, o Botafogo colocou somente mais escoras, o Flamengo fez o desvio, né, desse canal pluvial para poder ficar atrás da arquibancada. Isso houve um custo a mais nessa obra, que foi dividido com a Portuguesa. Isso eu fiquei sabendo depois, isso não foi divulgado na época. A Portuguesa também ajudou a custear aqueles problemas ali, e isso veio justamente de um problema porque não houve estudo do solo. Você fazendo um estudo do solo de um terreno, você vai ver se tem rochas no terreno, se tem química, uma série de questões que foi feito naquele terreno de Manguinhos, tá? Os estudos do solo para ver se o solo estava adequado e tal, essa coisa toda. Isso na época gerou um problema, porque a diretoria havia dito que havia providenciado o estudo do solo. Aí depois disse que eles analisaram as sondagens feitas pela empresa Mills, que é a empresa que tinha contrato com o Botafogo lá quando o Botafogo esteve na ilha. Isso foi publicado no Globo Esporte na época. Então, ou seja, a diretoria tinha aproveitado aí um estudo anterior. E aí depois a empresa disse que não fazia esse tipo de serviço, ou seja, serviço de sondagem, né? Então, ou seja, a obra da ilha já começou com um problema porque não houve estudo de solo. Se tivesse feito esse estudo do solo, haveria ali descoberta essa questão do canal pluvial. Esse problema, depois que onerou o custo da ilha, seria resolvido antes de se levantar as arquibancadas. Teve que desfazer alguma parte ali para poder fazer o desvio, e também não teria atraso como houve na obra. E aí depois, em abril de 2017, saiu a notícia, né, de que o estádio da Portuguesa ia a leilão, porque desde lá nos anos 70 a Portuguesa não pagava o IPTU. Eu até fiz um vídeo sobre isso também, criticando a diretoria, porque e perguntando: houve a consulta das certidões dos distribuidores, que se tivesse feito, o jurídico tivesse feito essa consulta, né, teria encontrado esse problema e esse processo de execução que havia começado em 2016. Houve uma grande polêmica na época. A Portuguesa, o Flamengo entrou como interessado no processo. A Portuguesa fez uma renegociação da dívida ali para poder pagar em parcelas, que eu já adianto para vocês em primeira mão que a Portuguesa parou de pagar e vai de novo à execução, vai de novo a leilão o estádio da Portuguesa. Agora a gente vem, o Flamengo fez alguns jogos, né, mandou 20 partidas na ilha, depois toda aquela burocracia para liberar e tal, aquele problema todo, né? Acho que foi o estádio, um empreendimento, né, um negócio mais vistoriado aqui no Rio de Janeiro, que foi o estádio da Ilha do Urubu, que demorou uma eternidade. Era uma obra aí em torno de 3 meses. A gente só foi jogar lá em junho ou julho de 2017. E aí, em 15 de fevereiro desse ano, por causa de fortes chuvas, né, chuvas com vento, ele é uma região que venta muito. Inclusive tem um gol histórico, né, do goleiro Birajara, que ele fez um gol que ele foi chutar, ele diz que mandou direto, mas ele foi chutar o tiro de meta e o vento ajudou, ele fez um gol lá na ilha, no estádio Luso Brasileiro, que não é mais Ilha do Urubu. E o estádio, a partir de então, depois que as torres caíram, ficou inutilizado. E aí, diversos grupos, né, políticos dentro do clube, formado por sócios e conselheiros, como o Flafute, o Flamais, entraram com requerimentos, né, no clube, cobrando, né, prestações de conta e os responsáveis pela obra. O clube até então não havia divulgado o nome das empresas, aliás, o clube nunca divulgou o nome das empresas responsáveis pelas obras e sequer respondia aos questionamentos desses grupos políticos, tá? 2 dias após a queda das torres, o Flamengo emitiu uma nota oficial. E aí, num trecho da nota falava o seguinte, que cobrava às empresas ações imediatas. E no último item da nota ele dizia o seguinte, que franqueava à comissão de obras o acompanhamento de todo o processo, o que dá a entender que a comissão de obras não acompanhava e nem acompanhou as obras da ilha. E isso aí já vai de encontro ao que prevê o Estatuto no seu artigo 18. Compete à Comissão Permanente de Obras opinar sobre realização de obras de construção, reforma ou ampliação de imóvel que necessitem de autorização do Conselho Deliberativo, previsto no inciso 9 no artigo 88 do Estatuto. O artigo 88 diz que compete ao Conselho Deliberativo autorizar e realização de obras de construção. E vale lembrar, que também está no Estatuto,
que um membro da comissão de obras ele tem que ser lá engenheiro, ou seja, ele tem que entender do assunto. E aí eu pergunto, por que a comissão de obras não acompanhou desde o início as obras, porque isso só foi franqueado depois que caiu as torres? Isso aí já é uma questão a se perguntar à comissão de obras. Aí em abril desse ano o Flamengo emitiu uma nova nota oficial dizendo que foram contratados os estudos técnicos acerca dos projetos das fundações e das próprias torres. Após a conclusão dos referidos trabalhos, está comprovado que o projeto da fundação atende com mais segurança a todas as normas técnicas vigentes, bem como a inadequação das torres diante da simulação de análise dinâmico. Vento. Desta forma, o clube, que preza acima de tudo pela segurança, conforto e bem-estar de seus torcedores, optou por contratar novas empresas para a execução dos reparos e montagem de 4 novas torres de iluminação, o que ocorrerá sob supervisão dos peritos designados pelo Flamengo. O clube informou ainda que é importante ressaltar que o Clube de Regatas do Flamengo vai ingressar de imediato com as medidas judiciais cabíveis contra a empresa fornecedora das torres e contra a empresa que coordenou o projeto, compra e montagem, buscando ressarcimento de todos os prejuízos causados. E aí, questionado sobre esse processo que eu estou falando aqui, o clube diz que ele ocorre em segredo. Conversando com algumas fontes, até mesmo dentro do clube, buscando informações sobre esse processo, dizem, eu não tenho certeza, que nem sequer há qualquer processo. A empresa, que é a Metal Cinder, que é a que projetou as torres, diz não ter sido ainda notificada sobre nada. Então, ou seja, sobre essa nota aqui em abril, o Flamengo culpa dizendo ter lá um parecer, um estudo, né? Acho que seria legal o Flamengo divulgar esse estudo, que culpa a empresa projetou as torres. E aí, assim, aí a gente entra no dia 11 de junho e nesse tempo todo o Flamengo em nenhum momento diz que vai descartar a ilha, né? Ó, inclusive eu tenho vídeos aqui que eu fiz, galera, olha, informando a vocês, o Flamengo continua contando com a ilha, né? Entrou na justiça contra a empresa, o Flamengo vai comprar as torres e vai procurar na justiça o ressarcimento e tal. Isso eu informei pra vocês aqui. No dia 11 de junho, o Flamengo aprovou um contrato com o Maracanã até 2020 e o posicionamento ali ainda era de que a ilha não seria descartada. Tanto, né, que até teve uma frase polêmica, porque eu não vi a polêmica diante desse discurso da diretoria, do Bruno Espírito, que ele disse que a Ilha do Urubu seria, né, uma solução para a próxima gestão resolver, uma questão para a próxima gestão resolver. Então, ou seja, até ali eles não descartavam a ilha mesmo com um contrato com o Maracanã. E até eu perguntando, fiz um vídeo aqui mais uma vez falando, era que o processo, o Flamengo ia processar as empresas e que já estava em processo da compra das torres. E aí no dia 6, ou seja, menos de um mês depois, o Flamengo emitiu uma nota informando o fim da parceria com a Portuguesa, sem dando maiores detalhes para essa mudança repentina. Na minha avaliação, diante do discurso adotado pela diretoria, diante de tudo que do voto de confiança dado pelos conselheiros, o correto seria convocar uma reunião extraordinária, prestar contas aos conselheiros e informar o motivo que estava levando o Flamengo a encerrar o contrato. Eu pergunto a vocês, qual empresa, qual clube que tem um conselho que deixa, né, o seu conselho diretor, o seu conselho de administração executar uma parceria e fazer uma obra, né, de milhões de reais sem projeto, né, e sem um plano de negócio? Então acho que até em termos de gratidão seria legal que o conselho diretor, né, e aí envolve toda a diretoria, prestasse contas aos conselheiros e por consequência, claro, à torcida do Flamengo. E nesse meio tempo, né, voltando, né, grupos como o Flamais, o Flafute, conselheiros de forma independente, estavam questionando o clube sobre pedindo prestação de contas em termos de quanto foi gasto na ilha, o nome das empresas, e o clube nunca fornecia essas informações. O Conselho Deliberativo acolheu, né, algumas solicitações, uma delas foi com relação às torres, e aí foi marcada uma reunião para o dia 16, que dentre as pautas estava o parecer da comissão de obras sobre isso. Né, como mágica, né, vazou, né, esse documento vazou do clube, o que não poderia ter ocorrido, né, na imprensa o parecer da comissão de obras, né, vazou, né, que é um parecer favorável ao Flamengo e que culpa a empresa Metal Cinder responsável pelas torres. E aí aqui nesse parecer ela coloca ali, enumera, né, todas as empresas envolvidas
no projeto da ilha. Aí coloca aqui, Clube de Regatas do Flamengo, como contratante junto à aquisição de produtos, materiais e serviços a serem realizados. Metal Center, empresa contratada para a produção de 4 torres de iluminação de 30 metros de altura, com respectivos chumbadores para ventos de 126 km por hora para o estádio da ilha. ASM Light Energy, empresa contratada para o desenvolvimento do projeto e fornecimento do sistema de iluminação para o campo de futebol, para as 4 torres de iluminação com 552 kW de potência e 280 projetores calculados para ventos de até 126 km por hora, acompanhados de quadros elétricos, cabeamentos e respectivos projetores. Casa Grande Engenharia, empresa contratada para prestar serviços de consultoria nos seguintes campos: fase de elaboração de projetos, fase de obras, montagem das arquibancadas e fase de utilização da estrutura. OMG Serviços de Fundações Militada, empresa de engenharia contratada para a execução das fundações com estacas, tipo raiz e construção dos blocos de concreto para o coroamento dos postes de iluminação fabricados pela Metal Center. A empresa se defendeu, em matéria lá nos donos da bola, dizendo que a culpa foi por conta da fundação, e eles apresentam um laudo. Eles contrataram uma empresa para poder fazer esse laudo pericial, uma empresa independente. Inclusive vocês vão estar vendo o trecho aí da matéria com a imagem do laudo. O link dessa matéria completa está aqui na descrição. Conselheiros do clube obtiveram das empresas diretamente envolvidas laudos diferentes daqueles apresentados pela Comissão Permanente de Obras. A reportagem de Os Donos da Bola teve acesso a documentos que apontam falhas na fundação das torres e erros de cálculos nas bases, que não tinham condições de suportar o conjunto, como mostram as imagens. Os laudos são conclusivos. O projeto mal planejado e mal executado tem relação direta com o colapso das torres. Onde comprovamos que houve uma falha clássica de construção civil no estaqueamento das fundações das torres, que era de total responsabilidade do Flamengo e de suas empresas contratadas, onde nós não tínhamos participação alguma. E nos estranha também que até agora o Flamengo não tenha nos enviado nenhum laudo comprovando as mentirosas acusações que fazem contra a nossa empresa nas mídias sociais. Voltando aqui, e aí eu fiquei me perguntando, por exemplo, o laudo da comissão de obras, que juridicamente, lógico, ele não tem poder jurídico nenhum, porque ele, claro, ele é favorável ao Flamengo, e isso aí teria que ser realizado por uma empresa independente, já que há um processo correndo, com uma parte falando uma coisa, outra parte falando outra, e você desmontando ali todo o equipamento, como é que vai se fazer essa perícia aí, essa análise depois? Vai ficar meio complicado, isso se realmente houver o tal do processo que dizem correr em sigilo, em segredo de justiça. E aí eu me pergunto, se a Metal Center estiver correta, ela não fez a colocação das torres, ela somente fabricou. E aí eu fiquei me perguntando, como é que, por exemplo, a Casa Grande, que é a empresa que cuidou de tudo desde o início do projeto, a OMG, empresa que fez a fundação, ou seja, ela fez a fundação, e mais o Marcelo Sá, guardem esse nome, que é o engenheiro geral do Flamengo, e mais seus 2 subordinados, não viram que aquela fundação ali feita para as torres eram ruins. Por exemplo, a fundação feita para o Botafogo era 3 vezes maior, tem foto, vocês estão vendo aí a imagem. E aí eu fui procurar saber, tentar ver com relação sobre esse Marcelo Sá. E aí eu consegui encontrar o histórico dele, vocês vão estar vendo aí a razão social da empresa dele. Foi aberta em 2002, com endereço em Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. E depois foi reativado em 2013, quando ele começou a prestar serviço ao Flamengo, como PJ, pessoa jurídica. Foi reativado somente para poder emitir notas para o Flamengo. O endereço é residencial, deve ser a casa dele. E depois ele foi contratado pelo Flamengo. Para mim, esse engenheiro é o maior responsável, ele e seus subordinados, por todos esses problemas, caso se confirme realmente que, como mostra esse laudo aí de uma empresa independente contratada pela Metal Center, que o problema estava na fundação, como ninguém viu. Por que também ele, como engenheiro, também não viu o estudo do solo? Como isso? E até mesmo essa empresa, Casa Grande, ela falava em nome do Flamengo. Tem um vídeo aí quando o CREA foi lá,
que eles falam em nome do Flamengo, se apresentam como técnicos de engenharia do Flamengo. Como, né, como diversas pessoas não viram que aquelas fundações não eram adequadas para as torres, né, para o tamanho dela, para o vento. Porque o Botafogo, que fez uma estrutura muito mais frágil do que a nossa, vamos dizer assim, mais simples, era 3, 4 vezes maior a fundação do que a nossa. É no mínimo estranho. No dia 16 de julho, que foi lido esse parecer da comissão de obras, que eu acho que também foi super irresponsável a comissão de obras, porque ela não foi lá, né, inspecionou as obras, não opinou, né, não fez nada. Eles leram, o presidente do Conselho Deliberativo, Rodrigo Dunche, não deixou se fazer questionamentos com relação ao parecer, mas vale ressaltar também que o parecer da comissão de obras, ele foi lido e ele foi apresentado com ressalvas, né? Fala o seguinte, que a comissão acredita que o Flamengo deveria ter se precavido e contratado o seguro das obras durante a execução e o seguro empresarial com cobertura adicional para fortes ventos, tornados e ciclones. Segundo a análise, a localização do estádio da Ilha do Urubu é reconhecida como região de ventanias, que seria prudente o clube ter tomado tais providências. Ou seja, não havia seguro para as obras e nem dos equipamentos. Se tivesse o seguro da obra e dos equipamentos, por exemplo, das torres, o Flamengo não precisaria se preocupar com nada. Acionava o seguro ia lá, ia ter que colocar as torres no lugar e fazer todo o reparo ali dos danos que ocorreram por conta da queda. E depois ela iria lá acionar as empresas, o Flamengo não ia se meter em nada, né? Um outro problema que eu, que sou leigo no assunto, comprovo, né, essa questão. E fica assim, a aberração de que a gente tem um engenheiro. Gente, olha só, isso é muito sério. As pessoas, porque você está questionando que a diretoria. Olha só, se o Flamengo compra aquele terreno em Manguinhos, quem iria fazer a obra lá ia ser o senhor Marcelo Sá e mais os seus dois subordinados que estão contratados pelo Flamengo. Por consequência, se imagina que o Flamengo contrataria essas empresas. A OMG, por exemplo, o endereço dela no meio do mato. Como isso? Falem pra mim. Como isso? Gostaria de uma explicação. Não tem nada lá, não tem nada. É mato. E aí, se o que ocorre, esses problemas, se confirmando, problema na fundação, estudo do solo, falta de seguro, acontece numa estrutura definitiva do estádio do Flamengo, gente. Eu pergunto a vocês confiariam uma obra ao senhor Marcelo Sá, aos seus subordinados? Você contrataria a OMG para poder fazer a fundação da sua empresa, essa empresa Casa Grande? Eu pergunto a vocês. Então, são questões que tem que se averiguar por que não foi feito seguro, por que não foi visto que as fundações não eram adequadas. Outra questão que eu quero ressaltar aqui com relação à reunião lá do Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho falou que não vai mais aceitar nenhuma solicitação com relação à ilha, né? Eu acho isso meio arbitrário, porque eu penso o seguinte, isso aí dentro das maiores empresas, todo mundo aí que, né, tem muita gente muito entendida no Flamengo, todo líder, toda autoridade, vamos dizer assim, as pessoas que a gente delega, que tem responsabilidades maiores dentro de uma instituição, elas têm que estar preparadas para os questionamentos. E se não há qualquer tipo de problema, simplesmente você pega e mostra, eu quero o documento tal, tá aqui o documento, quanto que gastou tanto. É simples de resolver. Se não há nenhum problema nisso, você vai lá e você apresenta, elucida os questionamentos. Entendeu? Eu acho que é muito simples, eu não vejo problema de se questionar. E também, outra coisa que eu quero ressaltar, há uma comissão, né, a Comissão de Finanças averiguando os gastos, né, para um parecer futuro que deve ser parecido com esse aí que foi lido da Comissão de Obras, ou seja, não vai poder ser questionado, para ver se a obra ficou dentro do que foi aprovado pelo Conselho, senão é mais um ferimento grave do Estatuto do Flamengo. Sendo que dentro aí, isso não está confirmado, parece que a obra já tem ficado em torno aí, considerando o que foi aprovado, os 12 milhões que foi pego de empréstimo, mais o que foi gasto lá nas crateras, mais gastos operacionais, não sei o que, mais de 30 milhões. Cada partida do Flamengo lá pode ter saído por mais de R$1.200.000. Valor muito maior do que aprovado pelo Conselho Deliberativo. E aí eu pergunto aqui, por que não responder os questionamentos dos conselheiros? Quem é o responsável geral pela obra? Quem assinou? Foi o engenheiro geral Marcelo Sá? Foi a Casa Grande, que desde o início foi contratada para poder cuidar das obras? Foi algum dos seus funcionários? Por que o processo, se houver mesmo esse processo, porque pelo que eu fiquei sabendo, segundo fontes, de que não há processo algum contra a Metal Center, está ocorrendo em segredo de justiça. E se precisar de um laudo, né, de um parecer técnico independente, se houver processo na justiça, como isso será feito se a estrutura
já vai ser retirada, as torres inclusive já foram retiradas da ilha. E quanto foi gasto realmente na ilha, eu acho que o Flamengo, né, em termos de gratidão à sua torcida, que abraçou a ideia, né, era necessário o Flamengo ter um estádio para poder jogar no passado, visto depois do que a gente passou em 2016, chegando já no final do Campeonato Brasileiro morto, a gente não conseguiu brigar pelo título, acredito muito, por causa das viagens. Então, diante até mesmo de como foi aprovado, né, essa parceria com a Portuguesa, diante, né, da confiança que os conselheiros tiveram para com a diretoria, seria salutar que se preste contas quanto foi gasto e tire todas as dúvidas com relação às obras, porque eu penso que qualquer obra hoje no Flamengo, né, está sob risco se tiver de frente o senhor Marcelo Sá ou qualquer uma dessas empresas. A gente tem hoje a obra no CT, é o senhor Marcelo Sá que está assinando. Será que as fundações lá estão corretas? Será que não vai cair, né, depois que bater um vento lá no CT? Né? É muito preocupante isso. Se a gente for construir um estádio futuramente, vai ser o senhor Marcelo Sá que vai ficar responsável pelas obras? Por que a comissão de obras não foi lá averiguar as obras da ilha desde o início? A comissão de obras está acompanhando as obras do CT? Então são perguntas que valem ser respondido por todos nós rubro-negros, e isso vale o questionamento também. Vamos ver aí o que vai ser feito também no Conselho Deliberativo aí nessa próxima parecer aí da Comissão de Finanças. O vídeo ficou grande, mas é importante todos os links, galera. As notas oficiais do Flamengo, matéria lá dos donos da bola com a declaração da empresa, os vídeos aqui que eu citei do leilão, o vídeo da cratera, estão todos na descrição. Alguns estão aqui no card também. E é importante que você compartilhe esse vídeo e vamos cobrar a diretoria. Eu acho que a gente não pode jogar, sei lá, 15, 20, 30 milhões no lixo, no equipamento que a gente aprovou por 3 anos, renováveis por mais 3, e a gente usou durante 6 meses e de uma hora para outra houve a rescisão de contrato. E agradecer aqui ao Grupo Flafute, porque eles fazem questionamentos, e ao Grupo Flamais, que também faz questionamentos, e sempre lá no site deles, tem os links aqui também na descrição, eles sempre colocam lá algo que eles estão questionando, algo que eles estão fazendo. E é importante, por mais que muitas pessoas não gostem da política do Flamengo, que a gente tenha pessoas que têm interesse de esclarecimento, independente da corrente política. E o Flamais e tanto o Flafute vem se posicionando com relação à ilha, pedindo esclarecimentos. E se não houvesse esses esclarecimentos, a gente não teria conhecimento do nome das empresas, das questões das fundações, nada disso seria falado. Então é isso, agradecer a vocês. Se quiserem me seguir nas redes sociais, os links também estão aqui na descrição. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e até um próximo vídeo.